Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo era em massa, a chuva torrencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegados à cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que o vosso Messê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol, e enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Eis o motivo pelo qual exclamei que olhassem para o sol. O meu fim não era chamar para aí a atenção do povo, pois que nem sequer me dava conta da sua presença. Filo apenas, levada por um movimento interior que a isso me impeliu. Partindo da experiência do Sr. Stolze com os tribunais de patentes e com os seus próprios processos, elaborou um procedimento para distinguir os milagres verdadeiros dos ilusórios. Tendo a impressão de que o processo de obtenção de uma patente, de uma invenção, para muitos objetos se assemelha ao processo da prova de um milagre, isto é, tanto um como o outro não são coisas habituais e normais, chegou à conclusão de que também no caso dos milagres se trata de um produto ou de uma construção, um dom construto, como falo também entre os juristas. Como é que se chega então à conclusão de se tratar ou não de tratar de um produto? Primeiro, uma explicação para a compreensão do exame processual do registro de uma patente. A questão é saber, em primeiro lugar, quando se examina um objeto, se este objeto é devido a um mero acaso. Se aconteceu isto por acaso, já fica excluído. Só depois de ter certeza de não se dever ao acaso, se inicia o próprio processo, seguidamente vê-se o valor do objeto. Se isso não puder ser reconhecido sem dúvidas, visto que o objeto não está presente ou não ser compreensível, é necessário recolher declarações autênticas sobre o autor. No processo de milagres, estamos, sem dúvida, num campo religioso. Só no fim de um exame
rigorosamente jurídico, podemos demonstrar que o nosso objeto é base para uma vida agradável a Deus e uma motivação importante para a nossa vida. Esta questão, no julgamento do fenômeno solar de Fátima, será posto de parte, pois haveria o perigo de agravar o exame com o preconceito religioso. Por isso, não falaremos mais como teólogo, mas unicamente como jurista. E assim agora a ideia da prova do Sr. Stolze. A matéria que foi apresentada no primeiro capítulo ainda não se encontrava inteiramente estudada, mas vê-se nos seus contornos, pois a sua moldura já existe, isso chega para conhecer este produto. Nesta engrenagem dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, dentro daquele espaço atmosférico, na sua temperatura e duração, tudo anunciado até o minuto 92 dias antes, por crianças analfabetas e observado por 70.000 pessoas, e todo este conjunto emocionante e emocionado em sincronia, sem acontecer um choque entre a multidão e os indivíduos, tratar este acontecimento como um acaso seria absurdo, disparado e indigno de resposta. A Igreja Católica possui desde o momento de Jesus um grande conhecimento sobre milagres e aparições. Por exemplo, só os escritos do Centro Hagiográfico da Biblioteca Acadêmica de Paderborn, de uma das sedes da Diocese na Alemanha, sempre acessível a todos, nunca poderiam ser lidos por um só cientista, pois para isso o tempo de uma vida seria insuficiente. Nenhuma religião, instituição ou biblioteca tem tão grande patrimônio de experiências. Nessa documentação, não se encontra nenhum registro de milagre cuja força comprovatória fosse de tal qualidade jurídica como a prova testemunhal em Fátima. Aqui não quero mencionar pormenores, unicamente as nossas próprias investigações referem-se a mais de 100 testemunhas. Resultado, o fato é assegurado. O critério da prova é outra exigência do exame, é a novidade. O objeto deve ser único e singular quando se trata de uma patente. Aqui também é o caso. Na história da humanidade, que podemos abranger, são mais ou menos 6.000 anos, nunca foi acontecimento publicado, experimentado, mencionado, afirmado como este. Com isto se distingue o fenômeno solar de todos os milagres de curas e relatórios bíblicos. E que relação tem este acontecimento com a atitude da ciência? Existe um resumo fidedigno sobre os resultados da investigação teológica sobre o milagre e as aparições, acompanhado de referências no scriptum sobre o problema do milagre de hoje, de um professor Schumacher, que leciona na Universidade de Freiburg.
desse trabalho são as lições desse professor. Juridicamente, trata-se da questão: seria possível para os teólogos, médicos e físicos de 1917 fabricar este fenômeno solar? A resposta é unânime: não, nem em 1917, nem em 2005. A grandeza da invenção. O nosso olhar movimenta-se, partindo do fato e do modo de ver o produto, devemos obrigatoriamente chegar ao construtor. Portanto, a fonte espiritual ativa atrás destes acontecimentos. Visto o acaso como construtor ter sido posto à parte, exige-se a existência desta fonte desconhecida. E ela terá que ser muito superior aos mais inteligentes do nosso mundo atual. Embora as suas premeditações se refiram à nossa natureza terrestre e possam ser captadas pelo cérebro humano, no entanto, o lugar da fonte encontra-se para lá da física e para lá da psicologia. Com isto, acabamos de provar juridicamente, agora pela primeira vez na ciência, a realidade de uma aparição. Nas numerosas reações que chegaram ao Sr. Günther Stolze depois da sua conferência de 14 de julho de 2005 em Viena, a sua opinião foi aceita com unanimidade. De maior valor são para ele, principalmente, as reações dos físicos que compartem as suas teorias, como Max Planck. Se fosse Stolze, o juiz, que tivesse que promulgar a sentença da verificação no processo do milagre de Sol, o seu julgamento final diria: consta que os pastorinhos Francisco Jacinta, Marta e Lúcia de Santos viram em 13 de outubro de 1917, no Planalto de Fátima, um ser que não é deste mundo, porque a sua inteligência ultrapassa muito o quociente de inteligência dos habitantes da Terra. Por verificação de ação demandada jurídica, a fonte não pode ser identificada. E assim termina o processo jurídico. Juridicamente não se pode dizer mais nada. Este resultado é, porém, para ser aceito por todo o mundo. Tirar conclusões depende de cada um. Depois de constar que, para além da natureza física, existe um ser humano, faz-nos ficar profundamente sossegados. Esta questão é tão importante na história da humanidade e é motivo para confiança. Para mim, seria atrevimento, arrogância e tolice recusar a autoapresentação da fonte que se chama Sou a Senhora do Rosário. O Rosário é uma oração longa para meditar sobre os mistérios da salvação, e assim se apresentou a origem do fenômeno solar, porque disse: em outubro farei um milagre que todos vão ver e vão acreditar.
Perguntemos agora qual é o conteúdo e a importância deste acontecimento de Fátima, o milagre do sol. O que aconteceu realmente naquele dia 13 de outubro, o que sucedeu? Temos que admitir um milagre e até um duplo milagre, visto que o milagre revelado aos pastorinhos se ajustou exatamente ao milagre dos 70.000 assistentes, que, no entanto, foi completamente de outro gênero. O milagre externo, juridicamente comprovado, prova uma inteligência transcendente. Mas nada diz ainda a respeito de Deus. O milagre interior, no interior do milagre exterior, este milagre fala com uma seriedade suplicante em segredo para o mundo inteiro. A Senhora do Rosário mostra-se, desde o início, unicamente aos videntes, isto é, aos verdadeiros crentes, e executa a sua missão de conduzir os homens para a vida de Jesus. Nós que hoje temos em nossas mãos os documentos e poderemos estudar os acontecimentos de Fátima, admiramos a superioridade espiritual desta fonte. O conteúdo e a importância daquilo que aqui se apresenta explora-se unicamente por aqueles que creem e que rezam. No entanto, eu vejo neste milagre exterior também um acontecimento singular que até hoje quase nunca foi considerado. Trata-se de um espetáculo grandioso que nos entusiasma extraordinariamente. A sua sedução, a sua pompa esbanjadora de cores, a notável queda e a evaporação daquela enorme quantidade de água, executada em minutos num jogo de cores. Os finos reflexos do ar, o brilho sem cegar, a imagem e o bailado do disco giratório a fulminar sobre os muitos quilômetros. E aquilo que os meus famosos colegas de teologia dizem sobre a substância, efeitos e critérios de milagres, não parece ser assim. Romano Guardini, Carrana e outros tantos, com eles, fazem bem em calar sobre um fenômeno solar que não serve para a sua noção de milagre. Comparemos Lourdes com Fátima. Um doente com cancro vai a Lourdes, reza a Imaculada, de repente grita como que apanhado por um raio e encontra-se são como um perro. Eu assisti a um destes milagres em Lourdes. Vieram 8 homens com uma mulher a trazer, no último estado de cancro. Tiraram a mulher, levaram para dentro da piscina, mergulharam e a mulher, completamente de saúde, apresenta-se aos 8 homens
que trouxeram moribundo para Lourdes. Os homens começaram a gritar e fizeram uma revolução na multidão que não entende a sua língua, a gritar que isso é impossível. E aconteceu em Lourdes. Nós chamamos a isto um milagre, se realmente tudo for certo, o que se chama. Mas aqui, em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, durante 11 minutos ou 12 minutos, às 12 horas, nesta atmosfera, o que sucedeu? Nenhum dos 70.000 assistentes pediu tal coisa. De repente, apareceu um gigante caleidoscópio que também rapidamente desapareceu. Eu acho que este fenômeno não foi só um milagre, mas alguma coisa de muito maior, muito mais comovedor. Com este objeto de luz, iniciou-se uma nova época de experiência do outro mundo, para a qual proponho o nome Nova, para assim exprimir o novo absoluto, o surpreendente, o super grande e o enorme desta vivência do fenômeno solar. Em comparação com uma nova, nome que os astrônomos utilizam para uma explosão, uma erupção do corpo solar na distância da Via Láctea, a nova dos astrônomos é um caos. Nasce do caótico e termina na destruição cruel de corpos celestes, depois que continua ainda o seu andamento giratório. Mas o que viram os homens em Fátima? Deixa o sol intacto na sua glória. A sua imagem projeta belíssimas línguas de luz. O seu calor agrada, os seus feixes de luz a todos encantam. Ele não explode, mas baila. Em poucas palavras, tudo acontece numa ordem compreensível e por isso os assistentes afirmaram, e assim dizem os jornais também, como o povo disse, e tudo ficou de novo em ordem. Ordem é o contrário ao acaso, ou por acaso, onde sem antecedentes, pela primeira vez, tal ordem aparece, fica eliminada de uma explicação por evolução no sentido de uma árvore genealógica. O fenômeno presenciado por milhares de pessoas só pode ser considerado como um produto de uma inteligência sem evolução e que excede o humano. Depois da conferência, pediram ao Sr. Stolze para confessar, independentemente das suas investigações como cientista, a sua própria convicção. Quem é para ele esta fonte nova de 1917 que está atrás dos acontecimentos? Que valor significa para ele esta fonte? Que valor tem ela para o seu futuro? 3 perguntas, 3 respostas. O ser, cuja superioridade espiritual eu plenamente reconheço como cientista, tem toda a minha confiança.
um ser que na sua apresentação dá a conhecer o grau mais elevado da sua humanidade, a ela pertence todo o meu amor. E a reconheço como a mais profunda da minha confiança, a primeira de todas as mulheres, a última consolação do mundo inteiro, e ela é para mim a coroa da criação. Com 14 anos de idade, tive conhecimento do milagre do sol em Fátima. 26 anos mais tarde, comecei as minhas investigações sistemáticas e científicas. Na minha vida, ela é a querida Senhora do Rosário. A luz da minha orientação que nunca faltou. O farol da noite, a estrela do mar sobre as águas. Se eu puder morrer com plena consciência, vou invocá-la. Creio que ela me permitirá procurar o meu lugar à sombra do seu manto protetor, onde ninguém me conhecerá e ninguém me poderá ver, onde não se pronunciarão mais palavras humanas. Da Santíssima Virgem do Rosário de Fátima, do Santo Anjo que apareceu na Loca do Começo. Peço à Santíssima Trindade que vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.